Olá, aqui Daniele Neri. Hoje eu quero falar sobre dúvidas acerca de pecado, né? Por que a gente deve falar sobre pecado? Porque você tem que saber o que é pecado. Porque se você não saber o que é pecado, você não, né? O evangelho, na verdade, são as boas novas. Boas novas de quê? Você precisa saber que você é um pecador para que você perceba a graça, né? Que Jesus veio, morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Se você acha que você não peca, né? Se você não tem consciência do que é pecado, você acha que você não peca, então é como se, né? Para que eu preciso do sacrifício de Jesus se eu não peco, né? Mas a palavra afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória. Se não fosse Jesus ter vindo e morrido por nós, pelos nossos pecados, então, né, estaremos perdidos, né? A condenação já seria certa, né? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, ou seja, seria inferno para todos nós. Então, você precisa saber o que é pecado para você perceber, né, o que foi o sacrifício de Jesus na cruz por você, por mim, por todos nós, certo? Então, o que acontece? Tem muita coisa que é fácil você identificar que é pecado e ninguém precisa ficar falando. Porém, existem muitas dúvidas sobre o que é pecado. E, né, porque tem coisas que você questiona, né, mas isso pode, isso não pode, a sociedade se divide, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e você fica, meu Deus, será que pode, será que não pode, como é que é isso? Primeira coisa que eu queria falar é que você deve buscar o conhecimento. Você deve buscar o conhecimento e o conhecimento na palavra de Deus, certo? Então, ou se você for ler algum livro sobre o assunto, mas confira isso na palavra de Deus, certo? Então, o que acontece, né? Mas muitos, mesmo sabendo que é pecado certas coisas, muitos buscam se justificar, né? Mesmo coisas que mesmo a sociedade condena, né? Por exemplo, vamos falar o primeiro exemplo, matar alguém. Você tem alguma dúvida de que matar alguém é pecado? Você tem alguma dúvida sobre isso? Não, eu acho que matar não é pecado, não tem problema, né? Então eu acredito que todos nós sabemos que matar alguém é pecado, é um erro, é um crime, certo? Porém, muitas pessoas se esquecem de duas formas, né, que está incluso no matar alguém. Uma é o suicídio, matar alguém, matar a si próprio, certo? Então, quando a palavra fala não matarás, ela inclui não matar a si mesmo, certo? E outra coisa também é o aborto. O aborto também é um assassinato? Sim, é um assassinato, porque a partir do momento que há uma vida, se há vida, então você acabar com aquela vida é matar alguém. Mesmo que esse alguém você ainda não o veja, porque ele está dentro de você ou dentro da outra pessoa, né? Enfim, concordar com isso, certo? Então, o matar alguém não há dúvida de que é pecado. Portanto, devemos incluir junto com o matar alguém tanto o suicídio como o aborto. Tudo é matar alguém, certo? Outra coisa, a palavra diz: não furtarás. Você tem alguma dúvida de que você pegar algo que não é seu para si é pecado? Você tem alguma dúvida sobre isso? Então, por que tantas pessoas cometem pequenos furtos e
deixa passar despercebido e acha que isso não tem problema, não tem importância. Por exemplo, você trabalha num escritório, numa firma, e você pega a caneta do escritório e leva para casa, né? E você se apodera daquela caneta e a caneta passa a ser sua. Você põe até seu nome nela, né? Você precisa de tirar xerox de um documento ou de um trabalho seu, uma coisa particular sua que não tem nada a ver com o seu emprego, e você usa a máquina, o papel, a tinta dos equipamentos da sua empresa e ainda tira aquele tempo que é algo pessoal seu, não é algo para a empresa, então você também furta ali o tempo, seu tempo de trabalho, certo? Então ali, isso é um furto, porque nós temos dúvidas sobre essas coisas se nós sabemos que furtar é pecado, percebe? Então, nós devemos analisar melhor, pensar um pouco mais e buscar o conhecimento nessa área, para a gente não ficar com dúvida de coisas que são básicas, certo? O honrar pai e mãe. Tem como você honrar o pai e a mãe, sendo você adolescente, por exemplo, você ainda é de menor, a sua responsabilidade, na verdade, está sobre os seus pais. Então, aquilo que você faz, quem responde por você é o seu pai e a sua mãe. Tem como você honrar o seu pai e a sua mãe desobedecendo eles? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Hoje está muito em moda pintar o cabelo, né, com cores diferentes, né? Tem quem esteja pintando de azul, né, de rosa, de roxo, né? Eu tenho visto nas ruas, né? Enfim. E aí você pode questionar assim, mas pintar o cabelo é pecado? É pecado pintar o cabelo? Olha, não é pecado pintar o cabelo. O pintar o cabelo em si não é pecado. Porém, você é uma adolescente e você fala, mãe, quero pintar o cabelo de roxo. Quero pintar o cabelo de roxo, minhas colegas estão pintando, tá todo mundo pintando, minha amiga já pintou de rosa, outra pintou de verde, eu quero pintar de roxo, que é pra gente fazer, né, o trio meninas superpoderosas, né, sei lá. Enfim. Então eu quero fazer, mãe, deixa eu pintar o cabelo. E a sua mãe diz, você não vai pintar o cabelo, seu cabelo vai estragar, vai ressecar, você vai ficar parecendo uma, né? Eu não quero, não acho legal, não acho que convém, você não vai pintar. E aí a menina pega e pinta. O pintar o cabelo em si pode até não ser pecado, mas desobedecer os seus pais, desobedecer sua mãe, que te disse para você não fazer, isso é pecado. Então, são coisas que a gente precisa ver qual é a fonte, ir lá atrás, puxar o que é isso, se é pecado ou não. Então, isso ajuda muito para você saber, né, se isso é pecado ou não. Então, qualquer coisa, né, no caso de honrar pai e mãe, que os seus pais, na verdade, não te permitiram fazer isso, e eu falo especialmente para jovenzinhas, né, jovenzinhos, né, e adolescentes, né, você não pode fazer, porque você está desobedecendo, certo? Você está desonrando seus pais com desobediência, certo? Então, são coisas que a gente fica com tanta dúvida, né? Ah, é pecado ou não é? Outra coisa eu deixei para o final, que é pecado, e a gente às vezes não para pensar, é sobre colocar outras coisas, né, no nosso coração, de modo que nós amemos mais qualquer outra coisa acima de Deus, né? A palavra fala sobre, né, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus, né? Primeiro você ama a Deus e depois, né, o segundo mandamento
é o amar o próximo. Então, é muito importante o segundo mandamento, você deve amar o próximo, inclusive, se você não ama o próximo, que é teu irmão a quem você vê, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então faz parte, né? Uma coisa puxa a outra. Porém, o primeiro lugar deve ser de Deus. Então, se você ama mais o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou a si mesmo, mais do que a Deus, você está invertendo a ordem. Porque o primeiro mandamento, o primeiro, mais importante mandamento, é amar a Deus. E a palavra ainda fala assim, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Então, o que acontece? São coisas que a gente fica assim, mas eu tenho dúvida se é pecado isso, se é pecado aquilo. Você não tem que ter dúvida, você tem que buscar na palavra as respostas, certo? Você não pode amar qualquer coisa ou pessoa mais do que a Deus. Isso está na Bíblia, né? Então, esse vídeo é para falar, só dei aqui alguns exemplos, mas para falar o seguinte, a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina, né? Muitas coisas que dali você pode extrair outras coisas, né? E de modo que fica claro, certos pecados, você vê que são pecados, né? Então, pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, peça ao Senhor entendimento, para que você não tenha dúvidas de coisas que, na verdade, são o básico, são o mínimo. Você tem dúvida que trair o seu cônjuge é pecado? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que ter, né, vida sexual antes do casamento, você tem dúvida que isso é contrário à palavra? Né? Então, assim, são coisas que você não deveria ter dúvida. Você não deveria ter dúvida, você sendo um servo de Deus, um cristão, você não deveria ter dúvida sobre isso. Mas às vezes a sua dúvida está, sabe por quê? Porque você não tem lido a palavra, você não tem buscado entendimento do Senhor e você não tem perguntado a Deus, certo? Então, assim, pergunte a Deus em oração, pede para Ele te dar entendimento e leia a palavra que Ele vai falar com você e você vai tirar suas dúvidas sobre o que você pode, o que você não pode, o que é pecado, o que não é. Não fica inventando desculpa, como se assim, mas eu não sei e tal. Eu sei que, né, todo mundo se justifica em cima disso, fala assim, mas o tempo da ignorância, né, Deus não leva em conta e tal. Mas até quando você vai ser ignorante? Até quando nós seremos ignorantes? Certo? Nós temos que buscar o conhecimento, Nós é que temos que buscar o conhecimento, saber o que agrada e o que não agrada a Deus, para fazer o que agrada e não fazer o que não agrada, certo? Então, nós é que devemos estar preocupados com isso, porque Deus é Deus, meu filho. Deus já está lá no céu, já está na glória, Ele não precisa, entendeu? Está preocupado com isso não, mas Ele deixou a sua palavra para que pudéssemos meditar nela, aprender através da sua palavra, certo? Então, vamos buscar o conhecimento, saber o que é, para entender, né, o que Deus quer de nós, certo? Buscar cada vez mais nos aperfeiçoar, certo? Ninguém é perfeito, né? Mas nós seremos aperfeiçoados a cada dia, até o dia de Jesus voltar, né? Então, vamos procurar melhorar, vamos parar com esse negócio de ter dúvida daquilo que é o básico, né? E procurar saber e perguntar ao Senhor aquilo que talvez não seja tão básico assim, talvez você não entenda tão claramente na palavra, mas pergunte ao Senhor que Ele vai te responder, amém? Então, já está ficando um pouco longo esse vídeo, eu vou terminar por aqui, né? Que Deus abençoe a cada um, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tirado algumas dúvidas, né? Esclarecido alguma coisa para você aí, né? E até o próximo vídeo. Tchau!